Amigos e amigas da Web Rádio da Revista Doutrina. Eu sou Carlos Luiz, coordenador do Grupo Marcos, que é dirigido espiritualmente por Eurípides Barçanufo. Bem-vindos ao Grupo Marcos. No programa de hoje, como a gente comentou no programa anterior, a gente vai falar especificamente de como era o ensino do Evangelho. Para quem não lembra, Eurípides Barçanufo, ele, num momento de crise e solidão profunda, recebe uma mensagem de Maria de Nazaré com 3 orientações centrais. Primeira, fundar o colégio com o nome Allan Kardec. Já falamos sobre isso. 2. Instituir um estudo do Evangelho de seu filho, o Evangelho do Cristo. Hoje a gente vai conversar sobre como era esse ensino. Como é que Maria de Nazaré e Eurípides Barçanufo entendiam que o Evangelho do Cristo deveria ser ensinado. Eu vou pegar aqui o livro Meu Amigo Eurípides Barçanufo como apoio, a gente está baseando essa série nele, e vou pegar como norte apenas os tópicos do capítulo 18. Como é que funcionava esse ensino? Primeiro, às quartas-feiras. Segundo, era 12h30 da tarde, então era para quem quer, tá certo? Não era obrigatório para os alunos, não fazia parte do currículo, era uma atividade extra. Participavam alunos de todas as idades e vinham pessoas de outras cidades também assistir esse estudo do Evangelho. Vamos tentar aprender com Eurípides como é que ele faz. Primeiro, era 12h30 que começava, Eurípides chega com 1 hora de antecedência. Isso é importante a gente entender. Não estou dizendo que todo compromisso a gente tem que chegar com 1 hora, mas quando a gente tem algo verdadeiramente importante, nós temos que chegar com muita antecedência. Não apenas hoje no dia a dia das cidades por causa do trânsito e de imprevistos. Eurípides não tinha esse problema, mas ele tinha uma compreensão profunda. Ele precisava estar no ambiente antecipadamente, evitando imprevistos, organizando, naturalmente verificando se tudo estava em ordem, tanto no aspecto físico quanto no aspecto espiritual. Então, e era também um momento de convívio fraterno, Eurípides ia, brincava com as crianças, conversava com os jovens, atendia os adultos. Então era a integração, era também uma atividade de integração emocional e social. Então veja a importância. 1 hora antes, Eurípides está lá. Eurípides era muito ocupado, como você conhece a vida dele. Eurípides raramente tinha 4 horas para dormir toda noite. Ainda assim, ele chegava com 1 hora de antecedência. Acho que é uma lição, uma referência importante para todos nós. Às vezes a gente vai ter uma reunião importante, uma reunião mediúnica importante, uma reunião administrativa importante no centro espírita ou nas atividades em geral, e a gente chega em cima da hora quando não atrasado. Quer dizer, qual é o ambiente espiritual que a gente está trazendo ali para a nossa reunião? A da pressa, a da angústia, o de estar assoberbado. No caso de Eurípides, a gente não pode usar a desculpa que ele não tinha o que fazer. Ele era muito mais ocupado do que a grande maioria dos habitantes do planeta hoje e produzia muito mais. Eurípides chega 1 hora. Vamos agora para coisas muito interessantes que a gente só pode entender se a gente tiver uma noção do histórico espiritual do Eurípides. O que é que acontecia? Primeira atividade do estudo. 30 minutos de meditação. 30 minutos de silêncio. E algumas pessoas desavisadas que aprenderam o espiritismo misturado com a nossa cultura doente de pressa, dizem que não, os espíritos são contra isso. E aí eu vou ler a questão que trata desse assunto sobre o silêncio. Vamos lá. Agora eu vou para o Livro dos Espíritos, questão 772. Eu vou ler porque é um tema muito importante em que a gente se confunde. Algumas pessoas ingenuamente acham que caridade é sair distribuindo tudo de uma maneira desorganizada. Não é, pelo menos segundo o Espiritismo. Vamos ver a relação entre o silêncio e a prática da verdadeira caridade e o ensino do Evangelho segundo Eurípides e segundo Maria de Nazaré.
questão 772. Que pensar do voto de silêncio, né, ensinado por algumas seitas desde a mais alta antiguidade? O que Leon Denis vai chamar de doutrina secreta, né, que é essa sabedoria profunda que a partir dela nascem todas as religiões e que Eurípides conhecia, e não por acaso Eurípides se torna espírita após ler sobre isso o livro Depois da Morte, de Leon Denis. Kardec também conhece em profundidade, tá certo? E aí o que é que os espíritos vão dizer sobre isso? Perguntai antes se a palavra é natural e por que Deus a deu. Quer dizer, esse negócio de voto de silêncio absoluto não tem sentido. Deus condena o abuso e não o uso das faculdades por eles concedida. Quer dizer, não é preciso parar de falar. Se Deus deu a fala, foi para ser usada. Não obstante, o silêncio é útil, porque no silêncio te recolhes, e teu espírito se torna mais livre, e pode então entrar em comunicação conosco. Resumo da ópera: médium que não sabe fazer silêncio vai ser sempre médium superficial, porque o silêncio é um pré-requisito para entrar em contato mais profundo com os espíritos. Mas o voto de silêncio é uma tolice. Sem dúvida, os que consideram essas privações voluntárias como atos de virtude têm boa intenção, mas se enganam por não compreenderem suficientemente as verdadeiras leis de Deus. Quer dizer, o que os espíritos estão condenando é: não vou falar nunca, nunca mais. Vou passar 30 anos sem pronunciar uma palavra. Kardec, um grande iniciado também na doutrina secreta, falaremos disso em outros momentos, como Eurípides, vai comentar: o voto de silêncio absoluto, da mesma maneira que o voto de isolamento, priva o homem das relações sociais, que lhe podem fornecer ocasiões de fazer o bem e de cumprir a lei do progresso. O foco é sempre o bem. Olha a palavra de Kardec: o voto de silêncio absoluto. Kardec, nem os espíritos superiores, nem Eurípides condenam o silêncio. Hoje a gente já tem estudo mais do que suficiente para provar que o indivíduo que não para, que não medita, ele se desequilibra emocionalmente. Tá certo? A gente vai ter outros programas, já teve alguns sobre isso, já há estudos em grandes universidades do mundo mostrando como a meditação, como o silêncio interior, ele altera para melhor o cérebro. A verdade é que a meditação ele altera inclusive o formato do cérebro, né? É um impacto tão profundo que os cientistas hoje ainda estão espantados com isso. Eurípides já sabia disso, óbvio. Então, o ensino do Evangelho do Cristo, orientado por Maria, começa com 30 minutos de silêncio. E o quanto a gente não consegue fazer 5 minutos de silêncio antes de uma mediúnica. Vamos em frente, tem mais coisa. Vamos lá, tem mais coisa. Depois de 30 minutos de silêncio, já é interessante que Eurípides tinha um cachorro, o Jipe, né? Não descobri a raça, se alguém souber, por favor, me avise, mas era um cachorro que estava no dia a dia de tudo. E os alunos contam que até o cachorro, aí é educação, né? Até o cachorro ficava 30 minutos em silêncio. Né? É interessante, ele ficava debaixo da mesa do Eurípides e ficava em silêncio. Ok, depois desses 30 minutos de silêncio, Eurípides levanta e ora o Pai Nosso. E aí, gente, não vamos ser tão ingênuos, né? Que às vezes a gente até espírita ora feito besta, feito tolo. Quando Eurípides se levanta e ora o Pai Nosso, ele está magnetizando todo o ambiente, preparando para o que vai acontecer de uma maneira direta. Não nos iludamos, não é uma prece de alguém leviano. Eurípides está criando uma realidade espiritual. Acredito que um dia a gente vai assistir isso, né? A dimensão espiritual desses encontros. Espero que sim. Depois do Pai Nosso, o que acontece? Debate. Os alunos se desafiam. Você tem aluno de 4 anos, você tem aluno de 18, tem todas as idades. Um chama o outro e pergunta sobre o tema que está sendo estudado. Então, olha a mobilização disso. A gente tem no Brasil, né, o método Paulo Freire, que é muito depois e que é muito interessante. Eurípides já fazia isso antes, porque na verdade é um método socrático.
né? Fazer o outro pensar, fazer o outro responder, porque o aluno perguntava, o outro respondia e depois ele comentava a resposta do aluno. Então, é um debate empolgante, né? E a Corina Novelli narra que muitas vezes o aluno mais novo perguntava para o mais velho e corrigia o mais velho. Reencarnação explica isso. Depois desse debate, o intervalo. 30 minutos de intervalo. Depois, a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, comentada. Ou alguém lia, Eurípides parava e comentava. Qual é o comentário? É a aplicação do Evangelho de Jesus, comentado pelos Espíritos e aplicado ao dia a dia. Então a gente já tem aí trazer o cotidiano, o debate, a prece, a meditação. E o final é extraordinário e estarrecedor para quem é espírita e não conhece mediunidade. Por quê? Porque depois disso, Eurípides dá uma mensagem de psicofonia para todos os alunos assistirem. Isso é ensinar a imortalidade como Cristo ensinava. Porque foi o próprio Cristo que pegou 2 adolescentes, levou para o Monte Tabor e lá teve uma materialização. Né? Tinha um idoso, um adulto, Pedro, e tinha Tiago e João, que tinham aí em torno de 14 anos. Eurípides faz a mesma coisa, mensagem mediúnica de espíritos elevados para crianças, adolescentes, jovens e adultos, para todo mundo. Que espíritos se comunicavam? Eu vou ler aqui alguns para não esquecer, né? Maria de Nazaré, Celina, mensageira de Maria de Nazaré, os apóstolos, né? Pedro, Paulo, João, Joana d'Arc, Lutero, Allan Kardec. São espíritos afins que estavam ali dando mensagem de psicofonia para crianças, adolescentes e jovens. Pessoas que têm medo de mediunidade vão se assustar, mas assim, eu estou falando para espíritas ou pelo menos para simpatizantes, né? Vocês não precisam concordar, mas essa é a mediunidade segundo o Espiritismo. Segundo Eurípides, segundo esses espíritas, segundo o Evangelho do Cristo. Então, é esse referencial, meditação, debate, aplicação no cotidiano, convívio e mediunidade. Toda quarta-feira tinha mensagem de psicofonia do Eurípides, para todos. Esse é o conjunto que Eurípides traz. Fica para vocês a resposta. Aplicamos nas nossas evangelizações, nos nossos estudos adultos, nas nossas mediúnicas, o método que Eurípides ensina, orientado por Maria de Nazaré. Cada um avalie sua realidade e o nosso intuito aqui, a gente aprenda a transformar a realidade. O que é que disso está faltando na minha atividade espírita? O que é que disso eu preciso integrar nela? Fonte melhor, eu acho que nós não teremos. Um grande abraço, é com muito carinho que a gente compartilha isso e com muita esperança. Que cada um de vocês possa integrar isso nas atividades e na vida de vocês. Cada um desses tópicos deve ser integrado na nossa vida. Um grande abraço, um beijo no coração, até o nosso próximo encontro. Queridos filhos, por que não considerar de forma séria e profunda o exemplo daqueles que provaram verdadeira superioridade? Por que não seguir o método daqueles que foram amparados pelo próprio Cristo diretamente? Por que se perder em tantas discussões inúteis e fúteis, quando tendes um exemplo claro e objetivo? Todas as tradições do mundo espiritual e as elevadas do mundo físico ensinam a necessidade da paz interior, ensinam a necessidade de parar, ensinam a necessidade do espírito acalmar-se, organizando as próprias energias, estruturando-se para crescer. Não é possível, meus filhos, que espíritas que conhecem a mensagem do Consolador vivam como baratas tontas, afogados em milhões de atividades fúteis e tolas, brigando por vaidade e se exaltando por coisa nenhuma.
Filhos, a mensagem do Mestre é serena e profunda. O exemplo de Eurípides não deixa espaço para equívoco. Trabalhar muito não é ser estúpido e nervoso. Trabalha e faz muito quem cultiva profunda paz. Não é possível que espíritas vivam como materialistas torpes, sempre atrasados, achando que a atividade espírita é atividade formal, tem que ir para o centro tal hora e sair tal hora. Não querem sentir o Cristo no coração. Todos os que participaram desses abençoados encontros com boa vontade sentiram de uma forma ou de outra o que é a energia do Mestre. Porque os espíritos que ali estavam são espíritos que já podem transmitir em parte significativa o que significa o amor do Cristo. Não importa quem você é, importa o que buscas. Importa o que busca a cada dia. E se você é tolo o suficiente para viver sempre apressado, sinto muito. Não estará preparado para entender a mensagem do Cristo. Porque o Cristo, que é capaz de criar um planeta como a Terra, conduzindo seus processos mais complexos e difíceis, é o mesmo Espírito que sorri em tranquilidade, que age calmamente, que a ternura guia seus passos. Vocês são infantis e não crescem porque não querem ver o exemplo a ser seguido. Acha que isso é importante, está com muita coisa, está evoluindo. Não, está adoecendo. Está crescendo, não, está enlouquecendo. Crescer, filhos, é cultivar paz, é fazer coisas com profunda consciência, é realizar a cada instante a vontade de Deus com a maior consciência possível. Vejo muitos amigos de ideal que se tornam tolos, que dão mais trabalho do que ajudam, porque tem tantas tarefas que nem lembram que elas existem. Não é assim, filho, que vocês vão crescer. Façam muito, mas o muito tem que ser feito em paz. Façam o máximo em clima de harmonia. Façam tudo o que for possível em clima de doação integral. Porque a verdade é que muitos aceleram a sua vida para não sentir a luz doce e suave do Mestre. Imagine que ligação poderosa, Eurípides e seus pequenos discípulos, em silêncio, sendo envolvido por as energias de Maria, porque ela falou que a cobertaria com o manto de seu amor. Por que os espíritas não querem fazer isso? Porque os espíritas não querem ter 15 minutos, que seja, já que não conseguem o que conseguiu as crianças com Eurípides, de silêncio, permitindo que seus guias espirituais os acobertem com o manto do amor, da paz, da ternura. Jovens amigos e adultos que me ouvem, sem a ajuda do silêncio, vocês nunca conseguirão sentir as energias suaves dos planos elevados. Nunca. É lei de Deus. Porque é aos mansos e pacíficos que Deus se revela. Aos mansos e pacíficos que o Mestre prometeu que vão ficar no mundo melhor. Me expliquem como vocês poderão ser mansos e pacíficos se são tolos agitados. Me expliquem como vocês conseguirão ser espíritos capazes de sentir amor se sequer conseguem sentir o próprio corpo, porque não param, porque brigam toda hora consigo mesmo e com tudo que está ao redor. Brigam com o tempo, brigam com o espaço, brigam com o vento, brigam com a temperatura, brigam com pessoas.
Por que não parar e sentir? Apenas depois disso conseguirão entender o Evangelho do Cristo em profundidade. É isto que Eurípides ensina na prática. Primeiro, acalma-te. Primeiro, silencia. Depois aprenderás. E depois que aprender um pouco, a luz do mais alto desce sobre você. Esta é a estrutura iniciática que Eurípides aplicava, e não é dele. Ele a implementou num local específico. Silêncio, prece, estudo, iluminação do mais alto. A graça que vem no final, depois de todo o processo. Querem isso? Façam e terão. Não querem? Nada terão do mais alto, porque não se atira pérolas aos porcos. As luzes suaves vêm para os corações devotados de boa vontade. Do vosso amigo espiritual de sempre. Muita paz. Quero agradecer o seu carinho, a sua atenção. E para conhecer mais do nosso trabalho, por favor, visite o nosso blog, grupomarcos.com.br. Um grande abraço.